Namaskar, Namaskar, bom dia a todos. Nós estamos ontem, né, uma data muito especial para a gente, da Nanda Marga, como a gente fala, como o Baba fala, para o mundo todo, na verdade, né, para a humanidade toda. É uma data muito especial, que foi numa data de Shravani Purnima, dessa lua de julho e agosto, que varia, né, entre julho e agosto. É uma data muito especial. Foi quando o Baba agraciou, né, a humanidade com o caminho que ele nos mostra, que ele nos ensina. E essa que você leu agora aí, né, falando sobre a determinação, sobre uma firme determinação, é tudo que a gente precisa, na verdade. Determinação, discernimento, né, para seguir, para escolher, determinação para seguir. E claro, né, tem que ter também o guia correto, né. E aí eu trouxe até entre, né, os vários divanes de Baba, né, um que tem aqui que ele fala assim: as distorções acumuladas de muitas vidas não podem ser removidas em um piscar de olhos. A remoção dessas distorções requer cultivo prolongado de conhecimento, devoção altruísta e ação incansável. O mundo espera um tremendo trabalho seu. Portanto, você não deve ficar ocioso como um sapo em uma poça, sob o feitiço da inércia. Portanto, acorde, levante-se. Foi no Shravani Purnima de 1957. Rapidamente falando, né, a gente fala que foi no Shravani Purnima que Baba iniciou a missão, mas na verdade foi em 1939, quando ele fez a primeira iniciação. Depois, no final, eu posso até contar a historinha mais detalhada. Mas aí depois, quando o Baba criou mesmo a organização, né, formalmente, a Nanda Marga, foi em janeiro de 1955, e depois ele deu um nome, surgiu o nome, né, Ananda Marga, no Shravani Purnima de 1955. E aí, nesse que eu trouxe para refletir aqui, nesse Vani dele aqui, né, quando ele fala, né, da importância de fazer, né, tirar as distorções, né, das mentes, né. Aí ele diz assim: quem é mau não será sempre mau, quem é ignorante não será sempre ignorante. Ele diz que as pessoas têm um potencial muito grande e que cabe a cada um de nós, como ele disse, né, que cabe a nós fazer isso, né, tirar, não ficar como um sapo estagnado na poça, como ele falou. Cabe a nós fazer com que a gente desperte e ajude todos a seguirem, a alcançarem a sua meta. Aí ele fala que, como ele diz, ser mal não é um estado permanente. E aí também ele diz o que é ser bom. Ele define ser bom. Ele fala assim: ser bom não é aquele bonzinho, aquela pessoa mansa, aquela pessoa que aceita as humilhações sem protestar, ou então aqueles que toleram as injustiças. Isso não é ser bom. Não é como diz no inglês, good, né? Ele fala que ser bom é lutar, né, contra as injustiças, é aderir firmemente à verdade, à retidão, é proteger os desamparados e lutar contra todas as pessoas más. Então ele diz que isso é ser uma pessoa boa, é ter ação. Não é ser aquele bonzinho, good, que não faz nada, que só aceita as coisas como se tudo fosse providência de Deus, né? Aí, o Baba fala que a gente, né, devemos nos esforçar para despertar a semente, né, nas pessoas. E aí ele fala, para isso pode ser necessário que haja todo tipo de ação. Pode ser necessário que haja persuasão, repressão, o que for, de uma maneira que você possa ajudar, né? Mas aí ele vai e fala que as pessoas, né, o que a gente pode realmente fazer? Não somente, como ele diz, né, amar, porque ele diz o seguinte: o verdadeiro guru é aquele que consegue amar e consegue repreender. Então ele diz que esse é o verdadeiro guru. Não adianta achar que só o amor vai dar o resultado, porque, como ele fala, às vezes o amor em excesso,
E às vezes a gente até peca, às vezes até pessoas que a gente gosta, acha que vou amar, amar, amar. Ele diz que às vezes isso pode até prejudicar. Aí ele dá o exemplo como um remédio. O remédio às vezes ele precisa ser amargo para curar. Então ele diz que quando o amor falha, o que vai ajudar no crescimento e na educação, né, fazer com que essas pessoas saiam do estado que elas estão de inércia, é justamente, às vezes, o castigo. Tem até um outro momento que Baba fala assim, o tamanho do seu castigo deve ser o tamanho do seu amor. Então, aquele que ama é o que tem direito, às vezes, de castigar. Então, Baba fala isso de uma maneira assim, né, querendo dizer que é necessário essas ações, como ele disse, todo tipo de ação é válida, porque as pessoas têm o potencial, a humanidade tem o potencial, e que às vezes, e muitas vezes, está realmente estagnado, escondido na mente. Então ele explica, né, ele diz que a gente deve ter isso. E aí ele fala, caindo mais ou menos na leitura de hoje, da disciplina, ele diz que a disciplina é essencial para impor inspiração e motivação. Ele diz que sem disciplina as pessoas não conseguem alcançar o que ela precisa. Ele chama de Anushanam. Anushanam é disciplina que leva ao bem-estar de todos os seres humanos. Esse Anushanam é essencial para que haja progresso. Esse progresso que é além do físico, porque a gente fala de progresso, às vezes a gente pensa assim, o progresso tem que ser só em uma esfera. Na esfera física é ótimo, mas aí tem que ter também progresso na esfera psíquica, que quando tem na esfera psíquica é quando a gente vê que as coisas vão evoluindo, aí a gente vê que a humanidade evolui, porque teve progresso, mas cadê o progresso principal, que é o progresso na parte espiritual? Então ele diz que para ver isso é necessário que haja disciplina, né? Uma pessoa então deve estar, né, treinada com amor, né, como falou, com amor e com disciplina e com punição quando necessário, e com isso, né, ele vai poder crescer, ele vai poder deixar desabrochado dentro dele toda a bondade, toda a coisa que existe. O ser humano, ele tem isso nele. Só que às vezes, por causa de várias situações que a gente sabe, né, isso é um pouco que velado, é um pouco que coberto, né? Por isso que ele fala que Chaivani Purnima é uma data muito especial. Por quê? Porque como ele fala, ao mesmo tempo que a lua ilumina, né, externamente, dentro dos corações, a consciência suprema está ali iluminando. Então, talvez, ou não talvez, né, por isso, ele escolheu essa data para dar a primeira iniciação. E por que, né, quando a gente começou falando de pessoas não serem sempre más, por que essa atenção foi dada? Chaivani Purnima, né, que foi quando ele iniciou, a primeira pessoa, né, que a gente chama de hoje de seguidor, ele era um bandido. Por isso que ele disse, né, ser um bandido não é empecilho para ele ser uma pessoa usada, que é para ele ser uma pessoa que vai alcançar o que ele veio fazer aqui. O que nós viemos fazer aqui? Nós viemos alcançar a nossa meta de ser humano. Então ele fala assim, no caso, né, dele ter iniciado o bandido, a gente enxerga, e ele mesmo fala em outros bandes, depois, acho que em 1980, ele conta, né, a história, que a pessoa precisa entender isso, que não é ser o que a pessoa está naquele momento que vai definir. E isso foi um marco, né, para a gente saber, para a gente ver que na Ananda Marga, que é claro, né, é dito isso, e não só, se for ver outras linhas de mestres, a valorizar e dar a oportunidade, mostrar que todos são capazes de alcançar, todos. Então, essa coisa de Baba ter feito com o primeiro iniciado dele, um vilão, como ele diz, um bandido, que todo mundo dizia, né, que ele era o bandido, um dos bandidos temidos lá, né, da Índia, que Baba estudava em Calcutá na época. Ele não morava em Calcutá, né, mas ele estava estudando em Calcutá, estava hospedado na casa do tio, e ele sempre passava por ali. Era na margem do rio, que a gente fala que é Ganges, não é verdade, mas na verdade o rio que corta Calcutá não é Ganges, né, mas é um afluente do Ganges. E aí ele não tinha medo de estar ali. Muitas pessoas não queriam estar, mas ele não tinha medo. Então quando esse bandido chegou, né, com aquela intenção de roubá-lo, ele não teve assim nenhum
medo, muito pelo contrário, né? Ele estava ali, vamos dizer, à espera dele. E quando ele foi chegando, querendo atacar a Baba, antes de Baba se virar para ele, já chamou pelo nome dele. E aí, né, mostra que o ponto que ele já sabia quem era e tudo, ele se assustou e tal. E aí, Baba deu a oportunidade a ele de, depois de uma conversa, de perguntando, né, por que ele fazia aquilo e tal, Baba deu a oportunidade a ele dele tomar uma decisão. Será que ele queria aprender algo, né? Além do que o material que o Baba poderia fornecer, poderia dar a ele, que ele queria pegar o que o Baba tivesse, né? Como ele fazia isso sempre. Então ele era considerado, como outros também, né? Um assassino, um ladrão, né? Pessoa, como disse, um vilão. Mas aí ele teve, naquele momento, né? Baba disse para ele, né? Depois de conversar, ele dizer que ele queria, que ele fazia aquilo porque ele precisava se sustentar, ele tinha mãe, outro disse que ele tinha irmã e tal, que vai sustentar, e Baba falou para ele assim, você precisa de mudar. Mas aí, depois de conversar, ele dizia, mas eu não tenho como trabalhar, né? Porque quem é mal visto não tinha como. Eu sei que depois Baba falou para ele assim, vai tomar, ele aceitou que Baba desse algo a ele a mais, que seria no caso, né? Todo esse ensinamento. E Baba mandou ele tomar um banho, e quando ele foi tomar aquele banho, ele já voltou outro. Ele já voltou e ele se colocou nos pés de Baba e aceitou o que Baba queria ensinar. E aí bem, né, aquela história que a gente fala, né? A decisão, né, a determinação que ele teve, né, depois, mas a decisão no momento ali dele ter querido, ele poderia ter optado por não, ele poderia ter optado por manter a ideia dele inicial, que era de assaltar, de roubar. Então mas ele se colocou, ele viu o quanto Baba era especial, né? Aquele jovem, como, né, a gente fala, ele era um jovem de 18 anos, mas ele viu o quanto que o poder que ele tinha, e aí depois, né, depois de muita conversa, Baba ajudou, ele perguntou se o Baba poderia ajudá-lo, Baba ajudou ele no sentido de trabalhar, aconselhou ele para a região de Ranchi, onde dizem, né, que ele tinha lá uma carpintaria. E, na verdade, depois, né, dessa iniciação, o Kalicharan se tornou o Kalikananda, né, que foi o primeiro discípulo de Baba, e ele se tornou um grande sadhaka e ajudou muitos e muitos margas, acharyas e tudo, porque ele tomou esse compromisso de ajudar a humanidade. E depois, né, Baba continuando a missão, Baba fez outras iniciações. Em 1940 teve o segundo iniciado, que foi Kamalapata, parece, não? Kamalapata. E depois teve outros e outros, até chegar, né, o início formal da missão, que foi em 55. E em 62 que Baba iniciou o primeiro WT, assim, oficialmente, né? Mas aí é dito, né, que até então Baba já tinha iniciado 38 Brahma Avadutas. Ele chamava esses Brahma Avadutas, que não eram monges, não eram WTs, né? Não eram trabalhador integral, mas eles eram Avadutas também, né? Baba iniciou todos eles, inclusive todos depois os monges, com o Kapalika Sadhana, que por isso que ele dizia que eles eram Avadutas. E com isso, a missão de Baba veio, essa missão que veio para nos guiar, né? Para guiar a humanidade. O Baba dizia, né? Pergunta a Baba, o que você veio fazer aqui? Né? Eu vim aqui para restaurar o Dharma, como Baba, como Krishna, como Shiva, que são adventos que vieram para restaurar o Dharma. Então, da maneira que Baba colocou, né? Ele veio de uma maneira, cada um veio de uma maneira especial. O Shiva veio de uma maneira onde a humanidade era bem mais bruta. Ele ensinou várias coisas, como até o básico da família, da sociedade ali. Veio Krishna para trazer mais a questão do amor, e veio Baba para trazer a questão do social mesmo, né? De ver o outro. O Prauti, o neo-humanismo, é Baba que veio com isso, né? Bem mais especial, não só a devoção. A devoção é o principal da história, porque, como o Baba diz, né, não adianta querer ter neo-humanismo, o Prauti, sentimento de cooperativismo, não sei o quê, se não houver a devoção, se não houver aquele entendimento de que tudo é filho de Paramapurusha, né, que todos nós somos universais, não vai acontecer. Então, a devoção é o primeiro da história.
Mas mesmo essa evolução sendo o primeiro da história, Baba trouxe o que é necessário também. Como foi dito, não adianta ser bonzinho e esquecer do resto. Ou como o Shiva dizia também, não adianta você vir e pensar só em você, na sua autorrealização, e esquecer que os outros também têm esse direito. Então, Baba veio completando, né, tudo isso. Então, como a gente diz, os Purnimas todos são importantes, né? É dito que todo Purnima são datas importantes. Como o Baba dizia, né, que as grandes almas nascem por Purnima, como o Baba, como o Buda, como outros também que nasceram em Purnima, que foi no Vaishak Purnima. E esse Shravani Purnima para a gente é importante, como eu falei, porque a gente teve essa graça, foi agraciado por Baba, né? Então, a gente deve ser, resumindo a história, né, grato por ter tido essa oportunidade, por estar nesta oportunidade de poder ter Baba, né, conhecer, porque como eu disse, né, não adianta só o Guru cruzar o caminho da gente, porque lá no Kalicharan foi o exemplo, né, esse primeiro discípulo dele. Baba cruzou o caminho dele, de propositalmente, ele estava ali, ele ficou até mais tarde um pouco, naquele local que ninguém queria estar, justamente para encontrar e para fazer isso, mas ele poderia ter dito que não queria, ele poderia nem ter dado ouvido ao Baba, né? Então, a gente, não adianta só na nossa vida um guru passar, ou alguém chegar para a gente mostrar tudo que é bom, ou ter 1 milhão de livros na nossa frente, se a gente não tomar a decisão. Então, o Viveka, né, é importantíssimo, a decisão do que a gente precisa. E para isso tudo, é claro, né, o conhecimento é importante, não ter dogmas, não deixar pensamentos que nos restringem, né? A gente tem que ter a expansão da mente, né? A gente tem que entender o que a gente está fazendo. E claro que a parte de conhecimento é importante, a parte da ação é importante, mas todo esse conjunto que se completa com a devoção, a ação, o conhecimento é importante. Então, no final da história é agradecer, reconhecer nosso privilégio e reconhecer a nossa missão, que é essa união com Paramapurusha e a nossa missão de todos, né, da gente tentar, como o Baba disse, seja com todas as persuasão, com repreensão, com amor, e poder levar essa luz, né, para poder inspirar outros, para poder ajudar outros também a entenderem o caminho, né? Então, é um conjunto. Então, gente, namaskar para todos. Ontem que foi Shravani Purnima, né? Mas não deixa de ser, né? Ainda a gente está nesse clima ainda de Shravani Purnima, de desejar a todos, né, esse feliz Shravani Purnima dentro dos nossos corações, como ele fala, né, dessa luz dentro da consciência suprema dentro da gente, e a gente poder entender o que a gente está fazendo aqui, né? Namaskar, Retira. Namaskar. Posso falar fazer um comentário? Claro! Namaskar a todos. Gratidão pelo Shastra, Vishnupriya. Eu não tinha esse conhecimento sobre a Shravani Purnima. Já fazem mais de 20 anos que eu estou na Nanda Marga e não sabia que... Eu não sabia sobre... Talvez já tinha ouvido falar, mas não tinha me dado conta. Porque eu sou astróloga. Ontem a gente celebrou a lua cheia de Leão. E a lua cheia em Leão, ela está no eixo Leão-Aquário. Leão é regido pelo Sol. E o Sol ilumina a sombra, né? Então, é a lua cheia que concentra, porque quando a gente tem a lua cheia, a lua, que é um satélite, está próximo da Terra, ela tem condições de refletir para nós a força do arquétipo do signo onde o Sol está alinhado, que era Leão, né? Que foi Leão ontem. E é a lua cheia mais brilhante, digamos assim, mais iluminada, que tem um maior
poder concentrado de iluminar a consciência, é o fogo da consciência, né? Então eu acho que tem tudo a ver com o que Baba vem trazer, e por ser o fogo da consciência, ele tem a capacidade de dissolver a sombra, né? De acessar a sombra. E eu vejo que o Tantra, ele tem esse potencial, né? De acolher tanto a sombra quanto a luz, mas e de não ignorar a sombra, de não fazer de conta que não existe a sombra, mas de acolher e iluminar, né? Curar, transcender a partir da consciência, né? Então, eu te agradeço muito porque, nossa, não tinha me dado conta disso, e tem tudo a ver, né? E Baba, lá em Anandanagar, na Gurukula, né, que era a universidade, eles estudavam astrologia, né? É uma pena que isso se perdeu um pouco, né, no ensinamento, mas o Dada Gyanananda me falou que ele tinha uma orientação forte também, então provavelmente ele esperou para inaugurar Nanda Marga nessa data justamente pela configuração, né, cósmica. Sim, com certeza. E você vê que como eu citei, né? Ele fez essa primeira iniciação em 39, aí depois, em 40, ele fez a segunda, nessa mesma época. Depois, quando ele fez, né, em 55, que estava pronto já para a missão ser estabelecida, que ele fez em janeiro de 55, mas na verdade ele só surgiu o nome mesmo, e batizou, vamos dizer, com o nome, na Purnima de 55. E, como disse, né, vários Purnimas são, como dizia que são datas importantes, dizem que vários discursos de Baba, né, que Baba tem, tudo que está escrito de Baba foi o discurso de Baba, né, mas que vários foram em DMCs, em Purnimas, e que, com certeza, esse Purnima é uma data muito especial. E aí, como você falou, né, que a lua mais brilhante, né, não é à toa que é chamado disso. E na Índia já é uma data com outros significados, por exemplo, o Raksha Bandhan, que é as irmãs que dão cordõezinhos no pulso do irmão para significar a amizade, o companheirismo. E eu não sei explicar a história direito, que faz muito tempo que eu li, mas são coisas assim importantes, porque a gente vê que não é assim, não é uma coisa que inventaram, assim, é uma coisa que está acontecendo. E a gente não pode negar, como você falou, a gente não pode negar nem a luz, nem a gente tem que entender que as coisas se atraem. Quando você falou sobre que a pessoa boa não é aquela pessoa boazinha, mas é aquela que luta, inclusive contra as pessoas más. Foi Baba que falou, não fui eu, não. E é interessante, porque até ontem eu fiz uma live e falei sobre isso, refletindo sobre a raiz do mal. O que é o mal? Da onde vem o mal, né? Porque o Pathwork, que é um caminho de autoconhecimento, o guia trabalha essa reflexão sobre o que faz, da onde que vem o mal dentro das pessoas, né? E aí ele traz 3 princípios que trazem o mal. O primeiro é a ilusão da separatividade, o segundo é o materialismo e o terceiro são as inverdades, quando a mentira, a fake news, né? Quando pessoas más tentam infundir inverdades na mente humana. E foi também uma das grandes lutas de Baba, né, contra o mal social, né? Os políticos, essas pessoas, os líderes corruptos, né? Eu tenho uma gratidão muito grande, assim, por esse ensinamento que Baba veio nos trazer, de nos infundir essa coragem para lutar contra as injustiças sociais, porque muitas vezes a gente
estuda caminhos espirituais que parece até que meio que intimidam as pessoas a se posicionar, né, diante dos males sociais da sociedade. E eu vejo que Baba me fortaleceu para eu me posicionar e não ficar me encolhendo diante das maldades que a gente vê, né? E tem que ter coragem para isso, né? Sim, coragem, determinação, certeza, guia correto, tudo isso a gente precisa. E como o Baba fala, né, na verdade, os dogmas atrapalham muito, né? Como você falou que aí tem algumas vertentes de espiritualidade que às vezes inibem até a pessoa de agir. E a falta, o dogma no sentido assim, não é dogma no sentido ruim, mas no sentido de não compreender o que realmente é importante. Porque não é importante só cada um se virar, cada um ir para o Himalaia e ficar lá dentro da caverna e se iluminar. Não é isso que é importante. Tanto que Baba conta histórias, né, de que alguns estavam anos e anos e anos e anos já iluminado, pode dizer, mas quem não conseguia ir embora porque precisava fazer algo. Baba dizia, você tem que fazer algo pela sociedade, aí dava uma tarefa e tal. Então, Baba é Baba, né? A gente, como você falou, a gente tem que entender e agradecer também, né? Eu também já falei, essa oportunidade, né, da gente ter isso. Muito bom. Exatamente. Muito bom. Gratidão, Vishnupria. Gratidão a você também pela aula aí da astrologia. Você falou que foi ontem que foi a Lua. É porque, na verdade, aí a gente fala ontem, mas dizem que essa Lua começou, né, no final do dia 8 e veio até... Eu estou falando isso porque... Foi às 4 da manhã que ela atingiu o plenilúnio, por volta das 4 da manhã de dia 9. Mas começou 2 da tarde, parece, né? Então ela já começa a trazer a força, né? E agora, durante 7 dias, a gente ainda está reverberando essa força. E depois, nos 7 dias de lua minguante, a gente está finalizando o processo concebido, percebido, sentido, incorporado. Porque isso a gente capta mesmo do cosmos. Então é um período importante para perceber os insights que vêm, né? Para ter a coragem de observar na meditação e, enfim, observar os sonhos, as sombras. E como a gente está com Mercúrio retrógrado, facilita ainda mais essa investigação, digamos assim, né? Da sombra. Então, e esse mês também de maio, é de maio, a gente com maio na cabeça, de agosto. Julho e agosto. Agora, em agosto, geralmente, que é já depois desse Purnima, vem o aniversário que na Índia comemora de Krishna, o nascimento de Krishna, o Janmashtami, que é sempre, acho que, se não me engano, na lua nova, que vem logo, né, 15 dias depois do Shravani Purnima. É isso aí. Agora que você está falando essas coisas todas aí, né? Que você falou, né? Que um vem, leva um tempo, o outro leva outro tempo, com outro tipo de ação. E aí eles comemoram o nascimento de Krishna. E aí, como o Baba disse, né? Que a gente sabe, né? Como eu falei, vai Shakya Purnima, que é onde Baba, onde Buda, o Mahavir, outro lá, os sábios, né? E pessoas, grandes almas na Índia, nasceram em Purnima, só que Purnima de Vaishakhi. E agora esse Purnima. E sempre, né? Os Purnimas são importantes, como você sabe, né? Como você falou, eles têm a energia que traz pra gente e a gente precisa só saber aproveitar a energia. Sim. Quem está meditando diariamente aproveita naturalmente, né? Sente, né? Vai sentindo. Sente. Exatamente. Isso aí. Obrigada aí pela... Alguém mais quer? Obrigada. Alguém mais quer contribuir com alguma fala? Tivemos uma linda aula hoje, né? Das 2 irmãs. Aprendemos. Muito conhecimento para a gente absorver, compreender, e como disse a nossa irmã agora, vai reverbera muito, e por isso é importante o jejum, né? O jejum para a gente
organizar todas essas vibrações. E enquanto o Vishnupriya falava, passa um filme na nossa mente, né? Porque a história de Baba é muito grandiosa e a gente vai levar um bom tempo para absorver e colocar em prática, como a gente tem feito todos os dias. Cada um aí nos seus lugares, nas suas casas, nos seus movimentos internos e externos. E a missão de Baba é grandiosa, precisa da gente. A gente precisa ter determinação. E obrigada por todos estarem aqui hoje. Dia dos Pais, um dia especial aqui na Terra, né? Feliz Dia dos Pais, então, a gente até esqueci, estou envolvida com o Charvani Purnima, esqueci de dar Feliz Dia dos Pais. E é uma grande homenagem a gente estar aqui hoje aos pais que estão aqui também, estão com as câmeras desligadas, mas a gente sabe que são irmãos maravilhosos. Então, Feliz Dia dos Pais para todos, para todas, todos nós, né? Gratidão por essa companhia, gratidão, Vishnupriya, gratidão por tudo. Gratidão também a todos, gratidão pelo Kirtana, pelas canções, gratidão a todos pela presença, pela satsanga, muito bom, né? A gente está junto. Gratidão, namaskar, até domingo. Até. Dia dos Pais, até. Nandi, feliz Dia dos Pais.